todos. Vou procurar explorar um pouquinho, né, o máximo possível dentro do tempo de 30 minutos. Tentar explorar um pouquinho dentro do tempo de 30 minutos a temática que foi proposta, né, que é trabalho, reestruturação produtiva e sindicalismo. E aí eu fico, como os demais participantes, aberto aos questionamentos que vocês queiram fazer. Eu vou tentar trabalhar em várias frentes. Eu sei que é um negócio difícil, mas acho que também é necessário, né, tentar explorar um pouco as várias frentes que atravessam hoje a discussão. E isso também no sentido de estimular questões e de fazer com que o debate seja mais rico, né? Eu acho que uma primeira... Eu acho que o primeiro ponto de partida é o próprio tema, né? Estamos aqui hoje, deve ter mais de 100 pessoas, possivelmente, né? Que essas pessoas não estão reunidas por uma curiosidade qualquer, né? Mas sim porque a temática do trabalho, estruturação produtiva e sindicalismo acaba fazendo parte do dia a dia de cada um de vocês, ou mesmo, né, aparece como uma questão a ser pensada cada vez mais no campo teórico, né? Além do que, quando a gente entra nessa temática, a gente se defronta com uma série de dilemas com os quais a gente tem que aos quais a gente tem que responder, né? Sobretudo se considerarmos o que é, sobretudo no campo sociológico hoje, né? O pensamento social moderno, né? Para a gente perceber um pouquinho o caráter desses dilemas, né, basta a gente pincelar algumas questões fundamentais. Uma questão que tem sido muito colocada dentro do espaço acadêmico, é uma questão que até o Ricardo trabalhou bastante ontem, né, e que eu retomaria aqui brevemente, é a seguinte: o trabalho ainda ocupa um papel central, ou seja, há ainda a centralidade do trabalho? Dependendo do matizamento teórico com o qual a gente está se apropriando do debate, a resposta vai ser distinta. Se pegarmos o campo do marxismo, que é um campo que hoje está na defensiva, né, a gente vai ter respostas que vão dizer o seguinte: é lógico, o trabalho continua ocupando a centralidade, né? E se recorrermos a textos como do Marx e do Engels, na ideologia alemã, ou se recuperarmos o texto anti-Düring do Engels, né, ou mesmo aquele textinho, o papel do trabalho no processo de transformação do mundo em nome do Engels, né, a gente vai perceber o porquê que o trabalho é uma dimensão ineliminável do ser, né? No entanto, essa resposta hoje no campo social não é uma resposta única, né? Nós vamos encontrar, por exemplo, entre os pós-modernos, um esforço, entre os teóricos da pós-modernidade, um esforço muito grande de retirar a discussão do plano da centralidade do trabalho e jogar essa discussão para outras esferas, né, de reflexão. Então, de repente, a questão não é mais o caráter do trabalho, a importância da materialidade social, mas a importância passa a ser a representação, o olhar, né, o imaginário e todas aquelas excrescências mais que vão nascendo com a sociologia contemporânea, né? Basta perceber que no ano passado, no congresso da SBS, o Congresso da Sociedade Brasileira de Sociologia, né, a maior parte dos temas estavam ancoradas nessa perspectiva da representação, do olhar, do imaginário, né? Lembro até de alguns trabalhos assim que eu acho que são representativos, né, dessa forma de pensar. Um deles, o tema era assim: a sociabilidade dos passageiros de ônibus. Então,
tema importantíssimo para a contemporaneidade. Né? Um outro tema era o discurso da boca na odontologia. Né? E recentemente eu fiquei sabendo que um rapaz ele defendeu um mestrado, né? Cujo tema era o seguinte: a representação dos cachorros de madame nos edifícios de Brasília. Então dá para imaginar um pouquinho, né, os dilemas com que a sociologia tem se defrontado, né, de escapar de questões que são universais e cair em questões que dentro de 2, 3 dias já estarão seguramente arquivadas, porque ninguém vai lá para tentar pensar no que qualquer representação de cachorro de madame. Né? Então, a sociologia ela nasceu com uma preocupação mais ampla e, infelizmente, nessa virada de século, ela foi convertida, ela foi conduzida a uma certa banalização. Então, esse é um dilema forte com o qual o pensamento ele tem que se defrontar, sobretudo, né, essa discussão do trabalho, sindicalismo e estruturação produtiva. Uma outra questão que aponta para os dilemas de se pensar a sociedade contemporânea é a discussão sobre que sociedade é essa. Né? Então a gente pega a literatura vai falar assim: a gente está na sociedade informacional, o outro fala que é sociedade programada, o outro fala que é sociedade transnacional, o outro fala que é a sociedade do ócio, né? E com isso vai se criando um imbróglio que separa ou que afasta da questão central, que é o fato de que essa sociedade que está aí é a sociedade capitalista. Né? Então podem chamar do nome que quiser, mas ela continua sendo a sociedade capitalista, né? E é sobre essa sociedade que a gente tem que refletir. É lógico que nenhuma terminologia, como dizia o Lukács, né? Nenhuma terminologia é inocente. Consequentemente, cada aspecto que se tenta levantar, tipo sociedade informacional, programada, ou seja lá do que for, ela traz embutida uma perspectivação de se afastar da discussão de que essa sociedade está estruturada em classes sociais e que é a nível desta divisão de classes que se processa o embate, que se processam as grandes questões. Né? Então eu acho que esse é um dilema que a gente tem que superar também, vai ter que superar historicamente nessa virada de século. Um terceiro dilema que se coloca dentro do pensamento sociológico contemporâneo, né? E eu estou falando de sociológico porque é a sociologia que tem dado uma grande descontribuição ultimamente, né? De ter dado uma grande contribuição, né? É a questão dos sujeitos sociais. Para uns, o sujeito não existe mais, né? Para pegar os pós-modernos, o sujeito não existe mais, né? O que existe é o indivíduo. Ou então, quando o sujeito aparece, ele não aparece mais como um sujeito inserido dentro de uma estruturação de classes, ele aparece como um sujeito imerso nos movimentos sociais, né? E por aí vai. E a gente vive ainda numa sociedade onde o sujeito ele continua a se fazer presente. O que falta, o que está faltando, o que se faz necessário é ver como é que a gente rearticula, ou como é que a gente recoloca esse sujeito na ofensiva, né? E esse sujeito, no passado, como hoje, como no futuro, vai ser o proletariado, vai ser a massa de trabalhadores assalariados. Né? Então são alguns dilemas que colocam a necessidade, né, a importância de seminários como esse aqui, de outros mais que vão ser realizados, e os esforços que têm sido feitos em diversas partes do Brasil, de se tentar pensar o trabalho, a reestruturação produtiva e o sindicalismo. Né? Bom, é lógico que sair desses dilemas, né, implica que a gente seja capaz de pensá-los dentro de uma perspectiva que seja capaz, né, de revelar o que é o mundo, de demonstrar o que é o mundo, de explicitar o que é o mundo. Né? E nesse sentido, a perspectiva que deve nortear a saída dos impasses, né, é seguramente a perspectiva marxiana e a perspectiva marxista. Retomando uma frase do Sartre, no texto Questão de Método, texto que ele escreve nos anos 60, né, que apesar de ter bastante equívoco, o texto ele coloca uma questão da qual o Sartre não se afasta. O Sartre coloca que o marxismo é a teoria insuperável do nosso tempo.
né? É dentro desse campo que a gente vai ter que pensar as perspectivas, né? E é dentro desse campo que os pesquisadores aqui reunidos estão fundamentalmente trabalhando, né? Ainda que sejam provavelmente matizamentos distintos do marxismo, de qualquer maneira, o campo do marxismo é um referencial, é um campo que tem aglutinado as pessoas que têm conduzido a montagem desses seminários, a aglutinação de pesquisadores, né? Bom, essa clareza, né? Essa clareza dada pelo marxismo, né? Não pensada enquanto uma fórmula infalível, mas como uma teoria que fornece, né? Como diria o Lenin, fornece as pedras angulares para se pensar no mundo, né? Que é uma questão que o Lenin coloca na virada de 1893, né? Essa necessidade, ela é tanto mais necessária se a gente observar, né? Se a gente notar 3 pontos bastante significativos. Primeiro deles, né, é que o mundo do trabalho não é mais o mesmo, tá? Isso eu acho que é fundamental para que a gente possa pensar os desdobramentos futuros. Segundo ponto, né, não apenas o mundo do trabalho não é mais o mesmo, como também a crise sindical que a gente atravessa hoje, né, não é mais a mesma, tá? E terceiro, não apenas o mundo do trabalho não é mais o mesmo, como a crise sindical não é mais a mesma, mas também a burguesia não é mais a mesma, né? Então são três questões fundamentais para pensarmos, né, a realidade concreta e apontarmos no sentido de saídas futuras, né? Ora, quando eu estou falando que o mundo do trabalho não é mais o mesmo, né, eu estou considerando historicamente o que foi essa longa marcha, esse longo século XX para o trabalho, o que vai ser também esse longo século XXI para a esfera do trabalho, né? A gente saiu no processo de constituição e desenvolvimento do capitalismo, né? Houve uma trajetória onde se sai de condições extremamente precárias de trabalho para formas de institucionalização do trabalho, para recairmos a partir da segunda metade do século XX em novas formas de precarização do trabalho, né? Mas são novas formas de precarização do trabalho que delineiam, né, o que eu chamaria aqui, né, de um abominável mundo novo do trabalho. Por quê? Porque não se trata apenas de falar a precarização, ela está aí, né? Antes o trabalho era precarizado e hoje voltou a ser precarizado, né? Mas se trata de reconhecer também a especificidade que está revestindo esta nova precarização do trabalho, né? Se não entendermos qual é a especificidade dessa precarização em relação às anteriores, sobretudo dentro da totalidade social, dentro da configuração de uma nova base técnica, dentro da configuração de uma nova subjetividade, a gente vai acabar ficando com um conceito relativamente vazio, né? Não adianta apontarmos hoje que o mundo do trabalho ele tem basicamente 3 núcleos hoje, né? Que são aqueles trabalhadores relativamente estáveis, os trabalhadores permanentemente instáveis e os trabalhadores que são os excluídos, né? O novo lumpen, né? E mesmo esse novo lumpen, ele tem especificidades, né? Se pensarmos que hoje uma parte do lumpen exerce o poder do voto, coisa que no século XIX não ocorria, então já aponta, isso vai apontando para especificidades que atravessam, né, esse quadro de precarização do mundo do trabalho hoje, né? Da mesma maneira, é necessário pensar a questão da crise sindical, né, e o caráter novo que reveste essa crise, né? Geralmente a gente, quando pega estudos, né, se tornou uma constante nos estudos sobre a crise sindical, que se levante alguns pontos epidérmicos, alguns pontos mais gerais, né? Quando se vai analisar a questão da crise do sindicalismo, se fala, por exemplo, da redução do número de greves, né? E, efetivamente, o número de greves se reduziu. Tem uma tabela aqui, por exemplo, né? É um pouco defasada, de 5 anos atrás, mas, por exemplo,
Em 1980, nos Estados Unidos, 187 mil trabalhadores pararam, em 95, 31 mil. No Japão, 1.133.000, em 95, 230. Né? Na Holanda, 22 milhões, em 95, 14. Ou seja, você tem uma redução do número de greves. Isso é um indicativo. Né? Mas a gente não pode pensar a questão da crise somente por aí. Né? Um outro elemento que se tem levantado muito para pensar esta crise é a redução nas taxas de sindicalização, e essas efetivamente têm caído, né? Mas é necessário ver também que as taxas de sindicalização, elas são indicadores, elas possuem um indicador relativo. A gente olha para a Suécia hoje, a Suécia tem 91, alguma coisa por cento de filiados, né, de adesão sindical. Isso não quer dizer, por exemplo, que o sindicalismo sueco esteja com uma saúde em perfeito estado. Aquele pacto de solidariedade social que foi construído na Suécia nos anos 30, por exemplo, está se esfacelando, face ao movimento de mundialização, e os trabalhadores suecos estão cada vez mais enfrentando a dificuldade de preservação de seus empregos estáveis, né, inclusive do welfare state, tal como foi delineado a partir dos anos 30. Então a taxa de sindicalização é um índice, mas também não pode ser absolutizado, porque senão a gente vai acabar considerando que altas taxas de sindicalização significa que aquele sindicalismo está numa boa. Né? É importante a gente observar que essa crise sindical, que ela não é a única, né? Ao longo da história do sindicalismo, diversas crises foram verificadas, né? E quando eu falo de crise aqui, eu estou colocando no sentido de que é um momento onde os sindicatos eles têm dificuldades de estabelecer novas conquistas e preservar antigas, né? Tentar definir a crise muito genericamente a partir dessa situação, né? Mas é necessário ver que essa crise que hoje corrói o movimento dos trabalhadores, essa crise sindical que ataca hoje o movimento dos trabalhadores, né? Ela tem características distintas, né? Se pensarmos, por exemplo, que as primeiras crises sindicais, elas decorreram muito, né? Elas decorreram de uma ação, geralmente de uma ação muito forte do poder estatal. Então a gente tem em 1848, 1849 uma repressão burguesa muito forte. A gente tem, durante o período da Segunda Guerra Mundial, uma repressão dos regimes fascistas ao movimento dos trabalhadores, o que joga esse movimento para o refluxo. Né? A atual crise ela não transcorre num quadro de ditaduras políticas, né? Mas pelo contrário, ela transcorre num quadro de democracia burguesa efetivada. Né? A gente pode até falar assim, não, mas tem o neoliberalismo que sucateia. Tudo bem, o neoliberalismo bate, mas ele bate dentro de uma certa ordem institucional, não é a repressão policial pura e simples como acontecia no fascismo ou como acontecia com a repressão burguesa em 1948 e 49. Né? É importante observar também que esta crise sindical ela transcorre dentro de um outro contexto de desenvolvimento do capitalismo. Né? As crises do século XIX do sindicalismo elas foram dentro de um quadro do capitalismo concorrencial. Né? A crise do sindicalismo do período de guerras foi dentro de um quadro do capitalismo monopólio. Né? E a crise atual ela ocorre dentro de um quadro de mundialização do capital, né? Ou aquilo que o Chesner chama de um oligopólio mundial. Então isso coloca também questões, dilemas novos e problemas novos para o movimento sindical, para os trabalhadores, né, equacionarem. É importante observar também, um terceiro ponto, né, que o quadro distinto desta crise, ele pode ser percebido também pela relação emprego e desemprego. Né? As crises anteriores ocorriam dentro de um quadro onde o mundo do trabalho está sendo incorporado à esfera produtiva, né? Ao passo que a crise sindical hoje ocorre dentro de um quadro onde o mundo do trabalho está sendo expulso, né, da esfera produtiva e da esfera do trabalho em geral, né? Seja no setor produtivo, seja no setor de serviços, seja no campo, né? A gente nota uma expulsão massiva da força do trabalho vivo, né? Em consequência da expansão das novas tecnologias, expansão do maquinário e tudo mais. Né?
Um outro elemento que eu apontaria de distintivo, é que nas antigas crises sindicais, ou nas anteriores crises sindicais, o quadro ideológico ele está mais ou menos definido. Você tem um quadro que transita, que está entre o eje do socialismo e do comunismo. Ao passo que a crise sindical hoje, ela é fortemente atravessada pela perda do referencial socialista clássico ou do referencial comunista. O que implica também um sindicalismo que está confrontado com a perda de uma perspectiva societal mais ampla. E isso coloca um elemento também problemático, um elemento de problematização para compreendermos as saídas futuras. Nesse sentido, eu entendo que em vez de considerar apenas como crise do sindicalismo, melhor seria considerar, reconhecermos que nós estamos diante de uma nova crise sindical, que comporta elementos distintos, comporta elementos novos, e que a gente tem que pensar dentro dos limites de cada um, mas aglutinando forças para encontrar uma reflexão mais ampla, uma reflexão que abarca a totalidade e que contribua para colocar essa luta na ofensiva. Essa nova crise sindical, ela transcorre também. Essa nova crise sindical, ela transcorre também, eu havia apontado isso anteriormente, dentro de uma burguesia que também é uma nova burguesia. É lógico que, se pensarmos do ponto de vista da relação capital-trabalho, o campo burguês sempre procurou aprisionar a subjetividade do trabalhador. Isso vem desde o século XIX, mas eu pego dois exemplos mais do século XX. Um momento dessa tentativa é o Taylorismo, e um segundo momento é o Fordismo. O Fordismo não o Fordismo sistêmico, aquele que a gente trata geralmente como sendo modelo social-democrata, sem um outro que procura tal, mas o Fordismo, enquanto organização produtiva proposta pelo Ford. É importante observar que tanto o Fordismo quanto o Taylorismo, eles propõem uma nova forma de organização do trabalho, mas para fazer valer essa nova forma de organização do trabalho, se faz necessária também a organização de uma nova subjetividade do trabalhador. Se pegarmos o livro do Taylor, Os Princípios da Organização Científica, o Taylor, a gente vai perceber que, para além da forma organizativa proposta, o Taylor está trabalhando com princípios societais que ele procura incorporar nos trabalhadores. Um princípio, por exemplo, que faz lembrar o Medeiros da força sindical hoje. O Taylor fala assim: trabalhadores e patrões não são inimigos. A finalidade é encontrar o máximo de progresso para os trabalhadores e o máximo de progresso para os patrões. Ou então ele vai falar que é necessário que trabalhadores e patrões compreendam a necessidade de sair da guerra social que é a greve. São elementos ideológicos através dos quais o Taylor, que via o homem apenas como uma máquina produtiva, são elementos que buscam configurar uma nova subjetividade no trabalhador, de tal maneira fazer com que esse trabalhador incorporasse de uma forma mais dócil os pressupostos da organização científica do trabalho e toda a racionalização que aí envolve. O Ford é um outro esforço nesse sentido, porque o Ford ele tenta pensar para além da fábrica, e tenta pensar um projeto societal mais amplo, para fazer valer aquela forma de organização fordista que sucateia a subjetividade até o limite, em função da divisão técnica do trabalho, da divisão em função da parcialização do trabalho, da redução do trabalhador a uma esfera de atividade praticamente única, aprofundando uma tendência que o Marx já estava visualizando no Manifesto Comunista. Marx e Engels estavam visualizando no Manifesto Comunista, que era da rotinização do trabalho. O Ford ele vai trabalhar com princípios societais e vai procurar configurar esse trabalhador à imagem não apenas da fábrica, mas também à imagem de uma sociedade que ele acha que é válida. Para o Ford,
quanto mais produzir, mais se deve vender. E para que você venda é necessário que você tenha o consumidor. E para você ter o consumidor é necessário que você tenha a subjetividade com consciência de consumista, com a necessidade de ser uma subjetividade com o espírito consumista. Né? É interessante observar que o Ford, ele operou muito com trabalhadores imigrantes, e para esses trabalhadores imigrantes, ele montava fábricas de americanização dos trabalhadores. Fábrica de escolas de americanização dos trabalhadores. Era aquela escola onde o trabalhador seria socializado para incorporar o espírito forte. Né? Se pensarmos também o que é a jornada de $7 ao dia, é um instrumento ideológico de cooptação do trabalhador. Né? Mostrando assim que aquele que mais trabalha, mais merecia ganhar, só que geralmente não se fala que para ganhar esses $7 ou $5 ao dia, o trabalhador tinha que se submeter a um período de experiência de 6 meses, onde ele era sucateado até o limite. E muitos desses trabalhadores só aguentavam 3. Né? 3 meses. Depois de 3 meses caíam fora. Tem uma declaração, uma entrevista nos anos 30, onde o cara falava assim, que o tempo de vida médio de um trabalhador na indústria Ford é 3 meses. Após isso, o cara mudava para uma outra fábrica fordista, mas pelo menos ele tinha a ilusão, durante um breve espaço de tempo, que ele estava num espaço diferente, né? Para ver o caráter desse sucateamento. Bom, essa burguesia que emerge hoje no capitalismo mundial, ela aprofundou essa operacionalização da subjetividade do trabalho. Né? O toyotismo é um exemplo, foi tratado um pouquinho ontem pelo Ricardo, vai ser tratado hoje e amanhã também, né? Então não vou entrar na discussão do toyotismo, na forma como ele procura captar a subjetividade, mas é importante observar que essa captura da subjetividade, né, da construção ideológica do trabalhador pelo capital, ela sofreu um percurso de aprofundamento, ela foi se aprofundando, né? E na burguesia atual, ou no campo do capital atual, esse aprofundamento está transcendendo o campo da fábrica. Né? E eu acho que este é uma questão que a sociologia do trabalho ela vai ter que operacionalizar futuramente. Eu entendo que não dá mais para a sociologia do trabalho ficar pensando apenas na captura da subjetividade dentro do espaço fabril, dentro do setor de serviços, dentro da agricultura. É necessário que a gente comece a pensar também, e isso vai exigir um esforço interdisciplinar, né, entre as diversas áreas das ciências humanas. É necessário que a gente comece a pensar como é que essa operacionalização está sendo feita por esse capital mundializado. E efetivamente ela está sendo feita. Né? Se percebermos, né, pensarmos hoje o que é essa operacionalização, a gente vai encontrar alguns elementos bastante significativos. Né? E aí eu remeteria a 2 leituras que estão meio jogadas no limbo, né, de esquecimento, mas que são fundamentais. Uma delas é o livro do Ernest Mandel, O Capitalismo Tardio, sobretudo o capítulo 15, 16 e 17. Né? E o outro livro é um livro chamado Conversando com Lukács. Né? No Capitalismo Tardio, o Mandel ele está observando que as contradições do capitalismo estão colocando para esta burguesia a necessidade de ela operacionalizar a ideologia de uma maneira praticamente totalizante. É uma ideia que o Lukács também vai estar desenvolvendo no final dos anos 60, nesse livro Conversando com Lukács, e que o Lukács está chamando de capitalismo manipulatório. Né? O capitalismo tardio é um capitalismo que tende cada vez mais a manipular consciências a fim de aparar as arestas das contradições internas que ele vai produzindo. Né? É importante observar que tanto Mandel quanto o Lukács não estavam equivocados nesse sentido. Né? E que hoje essa espécie ideológica, na medida em que o reino da mercadoria se expandiu, também se expandiu, né, o fetichismo social. E esse fetichismo social, ele criou a possibilidade também de uma universalização maior do campo ideológico burguês. Né? Eu acho que a contemporaneidade ela aponta para exemplos bastante valiosos. Dá para a gente pensar nesse capitalismo manipulatório. Né?
e onde se procura construir a subjetividade do trabalhador e desestimular esse trabalhador para pensar em uma outra perspectiva. Pegar dois exemplos bastante simples. O primeiro deles é o 11 de setembro, quando os talibãs jogaram, né, os dois tecos lá contra o prédio, né? E agora, meses depois, se revela que a Casa Branca tinha pleno conhecimento dos atentados, né? Mas, no entanto, se olharmos a partir dessa declaração, né, a gente percebe o quê? A gente percebe que era fundamental para a Casa Branca matar 5.000 pessoas a fim de poder promover um massacre externo e garantir a hegemonia americana, né? Se age deliberadamente, se constrói uma ideologia a partir do 11 de setembro, a hegemonia americana se reafirma, né? Ainda que seja pelas armas, mas de uma maneira extremamente manipulatória, ou seja, não foi um atentado imprevisto, foi algo previsto. Um outro exemplo a gente pode dar, não nos Estados Unidos, né? Mas a gente pode dar a respeito da própria invasão que o MST promoveu na fazenda do Fernando Henrique Cardoso. Há 3, 4 semanas atrás, a Folha de São Paulo revelou que o Planalto tinha pleno conhecimento de que essa invasão seria realizada e que, no entanto, não tomou nenhuma providência. Por quê? Exatamente para criar um fato político e poder manipular posteriormente a invasão, né, a fim de garantir a presença do CERN nas pesquisas ou a fim de enfraquecer, né, a candidatura petista. Tá? Agora, é importante observar também que essa manipulação ela não é feita de uma maneira qualquer. E isto, né, a burguesia mundializada, ela tem se sofisticado. Tá? E isto, essa burguesia mundializada, ela tem se sofisticado. E o exemplo da invasão da fazenda do Fernando Henrique, eu acho que pode ser mais uma vez evocado, né? Por quê? Porque as matérias que deram conta, sobretudo a matéria da Globo, que deu conta da invasão, né, eu consideraria como uma matéria genial, né, na medida em que ela operacionaliza com algo que o Bourdieu chamava de violência simbólica. Aquela violência, né, aquela imposição que você está sofrendo sem ter a percepção de que está sendo manipulado, né? E as matérias, ou sobretudo a matéria da Globo sobre a invasão da fazenda, é fenomenal. Por quê? Porque a partir desse dado manipulatório, ou seja, deixa invadir e depois a gente parte para o ataque, né, se constrói praticamente visões inocentes. Ou seja, vai lá a reportagem, mostra um montão de garrafas jogadas pelo chão, né, depois mostra que os caras fizeram um churrasquinho, depois mostra que foram lá na geladeira, e depois mostram que chegaram no quarto da Dona Ruth, aquelas coisas todas, né? Bom, então eles vão construindo a matéria por partes, né? Mas nisso já está embutido o certo tom com o qual a matéria é apresentada. Aí o cara fala assim: durante a noite os sem terras tomaram todas as bebidas que tinham na casa, né? Então aquela ideia, pô, os caras são um bando de bêbados, arruaceiros e tal, né? Mas para além dessa imagem, fica aquela no cidadão comum, né? No cara comum, que está na sua poltrona, né? E como dizia o Milor Fernandes, né? A televisão trouxe a tragédia para o conforto do seu lar, né? O cara que está ali na poltrona assistindo, vê aquele montão de garrafas espalhadas e fala assim: o que? Olha o que os caras fizeram. Já imagina se um cara desse assume o poder? Ele vai tomar minha cervejinha, né? Aí a câmera vai continuando e passa lá na churrasqueira, né? Então, durante a noite, eles pegaram a carne da filha do Fernando Henrique. A carne, né? Não? Pegaram a carne da filha do Fernando Henrique, né? Como se ela nunca tivesse comido carne antes e tal, né? E com isso fica aquela impressão, o cara que está na poltrona da casa dele está lá: putz, e se eu estou fazendo meu churrasquinho, esse cara aqui invade e toma meu churrasquinho, né? Mas aí vem o momento máximo. Como se não bastasse ter tomado todo o vinho da casa, ter comido toda a carne da casa, né? Ainda foram para o quarto da Dona Ruth, onde a Dona Ruth antigamente transava com o Fernando Henrique, né? Então o cara que está na poltrona do sossego do celular, ele vai falar assim: o quê? Já
imagina se um cara desse, além de tomar minha cerveja, comer meu churrasco, vai pra cama com a minha esposa. Né? Eu não quero isso para mim. Então, uma violência simbólica operacionalizada de uma maneira sistemática e que coloca o campo no qual essa nova burguesia está trabalhando também. Ela está trabalhando com um esforço ideológico muito grande. Né? E a sociologia do trabalho, ela não tem dado muita atenção para isso. Ela tem pensado muito no universo fabril, muito no universo do emprego e não tem buscado novas articulações a fim de pensar como é que a gente desconstrói essa ideologia. Né? E para encerrar, porque meu tempo também ele está acabando, né? Eu diria que pensarmos hoje uma saída para a crise, né, implica pensar também como é que a gente desconstrói essa ideologia. E desconstruir essa ideologia vai passar pela necessidade de desconstruirmos também o que é o espaço da vida cotidiana. O espaço da vida cotidiana é aquele espaço dominado pelo empírico, dominado pela síntese, dominado pela aparência, dominado pelo fetiche, dominado pela coisificação do mundo, ou dominado mesmo por aquilo que Bourdieu, no Contrapontos, né? Eu sou bourdieusiano não, tá? Mas eu acho assim que o Bourdieu deu uma contribuição muito grande nos últimos 5 anos de existência dele, né, na medida em que ele propôs o engajamento político, né? O Bourdieu ele aponta para um esforço de naturalização do mundo construído pelo projeto do Capital sob a égide do neoliberalismo, né? Então, para desconstruir isso, a gente vai ter que ter uma releitura do que é a vida cotidiana e de como essa ideologia está sendo operacionalizada na vida cotidiana e irmos para além da vida cotidiana, que é um esforço que o Lukács está fazendo, que o Marx está fazendo, que o Mandel está fazendo e o campo do marxismo em geral está fazendo. Só que esse trabalho, seguramente, não vai ser um trabalho só dos sociólogos do trabalho, né? Mas vai ser um trabalho que exige a participação de pedagogos, assistentes sociais, antropólogos, filósofos, ou seja, todas aquelas áreas das ciências humanas e mesmo fora das ciências humanas que têm uma preocupação em recobrar a dimensão humanizada do homem. Tá? Eu fico por aqui porque o tempo encerrou e depois no debate a gente pode esclarecer mais algumas questões que ficaram pendentes. Obrigado.